se eu te dissesse que um dos livros mais assustadores que já foi escrito não fala sobre monstros e sim sobre você? É sobre esse livro que a gente vai refletir hoje, A Morte do Ivan Illich. O livro que foi escrito há muitos anos atrás, mas que ainda hoje traz consigo grandes lições de vida. Eu tenho certeza que se você ficar até o final desse vídeo, você vai refletir sobre a sua vida, se está sendo bem vivida ou não, ou se você está vivendo no automático. A gente vai falar realmente sobre Ivan Illich antes da sua morte. E a mensagem principal desse livro não fala da morte em si, e sim em refletir sobre se sua vida está sendo literalmente bem vivida ou simplesmente você está sobrevivendo. Como de costume, eu já peço para você pegar ali seu café, sua bebida de preferência e sente para a gente refletir junto. Eu já li esse livro, achei maravilhoso, achei fantástico e até mesmo pesado, porque ele fala sobre muitas coisas pelo qual a gente está vivendo hoje. Esse quadro aqui vai ser o quadro Clube do Livro. Eu vou tentar trazer pelo menos 2 vezes por mês ali um livro, refletir sobre um livro que eu já li. Então, se você tem uma dica de livro, você pode deixar ali nos comentários para eu tentar ler e assim trazer uma reflexão, uma aprendizagem, até mesmo uma lição de vida através da extração desse livro. Mas afinal de todos, quem foi Ivan Illich? Ivan Illich foi um juiz bem-sucedido. Ele construiu tudo aquilo que a sociedade estabeleceu como sucesso. Ele construiu uma boa família, ele adquiriu sucesso dentro da sua profissão, ele adquiriu até certamente comodidade financeira. Ele teve respeito também dos outros, porque de certa forma ele construiu isso bem sucedido. Só que o Ivan Illich, ele foi um homem que foi medíocre. E a mediocridade dele começou quando ele escolheu a profissão estudar direito, simplesmente porque na época era bem visto um advogado. Ele escolheu essa profissão porque ante a sociedade ser advogado era sinônimo de sucesso, de sinônimo de uma pessoa de poder. É aí que começa a mediocridade do Ivan Illich. E ele dá continuidade quando ele apaixona-se por uma mulher fisicamente bonita e ele começa a estabelecer um relacionamento e começa a se dar bem com aquela moça. O que acontece? Ele se forma como advogado, ele sai da faculdade, se forma como advogado e aí ele também se casa. Na cabeça do Ivan Illich, continuar construindo esse sucesso que a sociedade estabeleceu para ele era totalmente necessário para se viver uma vida bem vivida, digamos assim. Ele, quando se casa, certamente ele estava apaixonado, mas olha, ele também percebeu que essa mulher era bonita e também vinha de uma boa família. Então era a fórmula que ele precisaria para construir seu sucesso dentro da sociedade. Porque um bom trabalho respeitado e uma mulher bonita, de boa família, simplesmente encaixaria nesse padrão sociológico que era, bom, se case, tenha filhos, tenha um bom trabalho, que isso vai ser bem visto e vai adquirir respeito. Então, de certa forma, ele acabou se casando, sim, por uma certa atração física, mas também pela ideia e também pelo que essa mulher ia proporcionar para ele a longo prazo. Perceba que até então, o Ivan Illich estava vivendo uma vida no automático, continuando e vivendo baseado nos padrões que a sociedade estabeleceu. E além disso, ele foi ensinado também da mesma forma. Olha, estude, busque uma faculdade boa, se forme, crie filhos, se case, adquira respeito e ganhe dinheiro. Isso é a fórmula para você ter uma vida bem vivida, para ter uma vida de sucesso. Certamente ele fez isso e, como falei, ele adquiriu essa aprendizagem. A sua mediocridade começou quando ele escolhe a profissão, não por paixão, por gosto, por vocação, e sim pelo que essa profissão poderia lhe proporcionar. O casamento dele também foi basicamente isso. Ele se casou com uma mulher bonita que certamente iria lhe proporcionar um bom status. Afinal, nós homens certamente gostamos de ter uma boa companhia, não é mesmo? E certamente também as mulheres. Então, meio que foi um matrimônio ali, um casamento, digamos que para longo prazo trazer benefícios. Afinal de contas, aquela mulher era inteligente, sabia o que esse homem poderia lhe proporcionar. Então, de certa forma, não foi um casamento de uma forma genuína, onde existia muito amor, respeito, admiração um pelo outro.
que acontece é que Ivan Illich começou a imitar a vida dos milionários, das pessoas bem-sucedidas da sua cidade. Até mesmo ele começou a imitar de como decorar a casa igual a dessas pessoas. Ou seja, ele se tornou um homem totalmente muito calculista nessa questão. A decoração da sua casa tinha que ser exatamente igual a dos outros, porque dessa forma iria transmitir a mensagem de que ele está no mesmo nível social daquelas pessoas. Ele começou a fazer jantares caros, convidar pessoas para seu círculo social de amizade, porque isso também iria lhe proporcionar um bom status a longo prazo. O que acontece é que, ao longo da vida, o Ivan Illich começou a construir relacionamentos totalmente superficiais. Tudo começou com sua esposa e, ao longo do tempo, começou também com as outras pessoas. Ele se preocupava muito com sua imagem, afinal de contas, é o que valia mais, não é mesmo? Aí eu te pergunto, por acaso não é isso que a sociedade hoje vem implementando? Finja, mesmo sem você ser aquilo. Finja ter um trabalho de sucesso, finja você ser feliz. É o que principalmente vemos nas redes sociais hoje. Muitas pessoas se preocupam com o que estão mostrando para encaixar dentro da sociedade moderna. Na época era a mesma coisa. Hoje em dia é também o mesmo. A grande maioria das pessoas finge viver uma vida perfeita nas redes sociais, finge ter um matrimônio sólido, feliz, finge ter uma carreira de sucesso, finge ter dinheiro, ostentação, não é mesmo? Então, eu te pergunto, por acaso você não está vivendo essa vida ostentando coisas que realmente você não é, que não tem? Por acaso você não está vivendo automático, até mesmo entrando em relacionamento simplesmente pela ideia do que isso poderia ser? Ou por acaso você escolheu a sua profissão por gosto, por hobby, por paixão, por vocação, ou simplesmente porque foi implementado que essa profissão iria trazer segurança ou estabilidade, ou até mesmo, digamos que um certo status social? Faça essa análise. Afinal, como diria Sócrates, uma vida que não é examinada não merece ser vivida. É o que acontecia com Ivan. Ele não examinava a sua vida, ele simplesmente vivia no piloto automático. Então, com o passar do tempo, Ivan, ele se preocupava muito com isso. Ele simplesmente questionava tudo, mas sempre de uma forma externa, não de uma forma interna, para saber se sua vida estava sendo bem vivida. Então, ele começou a imitar todos os milionários da sua cidade. Ele começou a fazer jantares caros, participar de eventos onde lhe proporcionasse certo status social. O que acontece é que, ao longo do tempo, a preocupação era simplesmente encaixar. E por acaso, hoje em dia, não vemos muito isso. Pessoas tentando encaixar no meio de muitas outras pessoas, pessoas até mesmo aceitando menos, pessoas aceitando humilhação simplesmente para encaixar dentro dessa sociedade. Por acaso não acontece com você ou com uma pessoa que você conhece, que ela faz de tudo para encaixar diante de determinado grupo ou diante de determinadas pessoas? É curioso, né? Mas isso que ele viveu retrata o que hoje muitas pessoas vivem. Até mesmo você poderia estar vivendo isso. Passa o tempo, o Ivan Illich começa a ter problemas dentro do seu casamento, começa a ter problemas dentro da sua própria casa, problemas dentro do seu trabalho. Essa oscilação, muito estresse, muita pressão, mas ele tinha um objetivo. Qual que era o objetivo do Ivan? Simplesmente construir aquilo que estava sendo dito pela sociedade. Então ele não se importava muito se tinha problema dentro de casa, se a mulher faltava respeito para ele, se ele faltava respeito para a mulher, se ele era ou não humilhado ou bem valorizado dentro do seu trabalho. Não se importava com isso, ele se importava em construir, aguentar tudo isso para construir essa imagem perfeita. Afinal de contas, se você hoje vê nas redes sociais um homem bem-sucedido, com filhos, com uma boa esposa, passa a mensagem de que essa pessoa é feliz, não é mesmo? Quantas pessoas você talvez não ouviu ou conheceu? Nossa, mas ele tinha um bom trabalho. Nossa, mas ele tinha uma mulher muito linda. E olha só no que deu. O cara era depressivo. Ele teve problemas. Porque ele se encarregou, digamos assim, ou ele simplesmente trabalhou para construir essa imagem para transmitir para você. Isso o que Ivan Illich estava preocupado, em construir essa imagem, sem importar se ele estava depressivo, não, sem importar se ele era triste, feliz ou não. Ele se preocupava com o que ele poderia transmitir às pessoas. Então eu faço a seguinte pergunta para você. Você não está vivendo isso? Por acaso você não está se preocupando por isso? Pois bem, com o tempo,
ele aguentava tudo isso sempre com o mesmo objetivo. Aí isso me lembra uma frase do Viktor Frankl. Uma vida deve ter um significado para ser bem vivida, não é mesmo? Aí o Ivan, ele tinha um objetivo, porém não tinha um significado. O objetivo dele era construir isso, mas não tinha significado. Aliás, o Ivan, ele estava vivendo uma vida com desejos emprestados. Ou seja, os desejos, as paixões e os gostos deles eram simplesmente de outros. Ele estava pegando para si para viver isso. Por acaso você não está vivendo desejos de outras pessoas? Eu desejo isso, eu desejo aquilo, eu desejo poder ter aquilo. Mas eu te pergunto, você está desejando isso porque você gosta, porque realmente você sente paixão, sente gosto ou atração por aquilo, ou simplesmente porque são desejos da sociedade impostos para você, para também você desejar? Aí que fica a pergunta. Passa o tempo, o Ivan Illich entra em um processo de dilema. Qual que é esse dilema? Ele tem uma doença. Perceba, quando ele adquire uma doença, ele adquire na sua casa, um acidente que não parecia ter significado. E essa mensagem da doença, de como ele adquire, é muito interessante, porque o autor, o Lev Tolstói, ele deixa a saber bem claro que um acidente dentro de casa pode ter qualquer um. Adquirir uma doença, ter um acidente, pode ter qualquer um. Ou seja, você que está me ouvindo, eu que estou aqui falando sobre isso, posso ter um acidente, posso ter uma doença de uma forma tranquila no meu dia a dia, que às vezes não pareça tão impactante assim. Dessa forma, ele adquire a doença e ele começa a ter nos dias seguintes muitas dores, muito desconforto através dessa doença. Ele começa a se preocupar, buscar médicos e perguntar para os médicos, tá, mas eu vou viver? Tem cura? Tem solução? Devido à doença, muitos médicos na época não sabiam dar um diagnóstico certo se ia ter uma cura ou não para aquilo. Então, ele começa a se preocupar, nossa, mas será mesmo que eu vou conseguir continuar com isso? Continuar com minha vida normal? Afinal de contas, o Ivan Illich era um homem que era muito, digamos, egoísta, se poderia dizer. Que era um homem muito, sim, egoísta. Um homem que não pensava nos outros. Um homem que pensava para si mesmo. Um homem vaidoso. Que achava que a morte poderia chegar para os outros, mas não para ele mesmo. Ele muitas vezes dizia, mas a morte é para os outros, não para mim mesmo. Ou seja, ele não tinha consciência de que a morte um dia poderia bater nas portas da sua vida. E o que acontece, ele nunca imaginou que a morte poderia chegar à sua vida, ou à sua casa, à sua família. Então, quando isso chega para ele, ele começa a se questionar, tá, mas vou ter cura, não vou ter cura? Isso vai ter solução, não vai ter solução? E o interessante, porque eu faço uma pergunta para vocês. Por acaso você não vive isso, achando que a morte nunca vai chegar? Por acaso você está acontecendo com você, ou acontecendo com alguém que você conhece, que essa pessoa está vivendo a vida sem pensar nas consequências do amanhã? Será que você ou conhece uma pessoa que está vivendo a vida desenfreadamente, sem pensar que a morte nunca vai chegar para ele, ou para até mesmo para você? Dessa forma, Ivan Illich vivia a vida, no automático, sem se questionar, porque esse era o principal problema do Ivan. Ele não se questionava sobre as coisas, ele simplesmente repetia o padrão de vida, ele simplesmente andava na direção do que a sociedade implementava, do que as pessoas implementavam. Então, ele nunca imaginou que a morte poderia chegar na sua vida, até um ponto que a doença vai se piorando. Ele começa a perceber que a doença realmente está piorando, ele começa a ter muitas dores. Ele, em certos pontos, conseguia trabalhar. A esposa dele não se preocupava tanto pela doença dele em si, mas se preocupava pelo que poderia acontecer se ele não perdesse o emprego, ou até mesmo se ele morresse. Perceba que até a esposa realmente não tinha essa preocupação genuína pelo estado de saúde. Ele se preocupava sim, mas ele se preocupava com a intenção de, nossa, será que se ele morrer, a pensão, o dinheiro que vai ficar vai me sustentar ou não? Era o pensamento da esposa. Outros colegas do trabalho pensavam, nossa, mas se ele morrer, essa vaga vai ficar para mim, porque até certo ponto já Ivan tinha conquistado o cargo de juiz, então ele era bem sucedido dentro do seu trabalho. Então os colegas, os amigos que ele tinha construído através dos jantares que ele fazia, se preocupavam, nossa, mas será que eu vou conseguir essa vaga que ele vai deixar se ele morrer? Percebe que os relacionamentos que ele construiu foram superficiais. E ele começa a perceber isso, e começa a entrar o dilema na vida dele. Ele começa a enxergar que tudo que ele tinha construído foi superficial. Ele começou a enxergar que as pessoas não tinham a compaixão genuína, tinha uma certa compaixão como se fosse
Ora, vamos ter compaixão com ele para demonstrar respeito, para demonstrar, digamos que uma imagem, sabe? Porque afinal de contas era o mundo que ele estava, de aparências. Então é aí que ele começa a se incomodar. As pessoas demonstravam um sentimento que não era genuíno, uma preocupação que era simplesmente por cortesia. E aquilo ele começa a incomodar. E aí que entra a mensagem principal do livro. A morte não é a mensagem principal, é a reflexão, é o dilema emocional que Ivan tem durante esse processo de doença, que é que os relacionamentos que ele construiu não foram certos. E com o passar do tempo, entra o choque final, que é onde ele começa a se questionar, nossa, mas será mesmo que o que construí foi verdadeiro, foi genuíno? Eu entreguei minha vida para isso e olha só como as pessoas estão me pagando com uma preocupação que não é genuína. E aí que entra um personagem que cuida dele, digamos que um cuidador, um homem um rapaz, um jovem, que é totalmente genuíno. E ele se preocupa de tal forma por Ivan que ele começa a sentir por parte dele uma preocupação genuína. Ou seja, uma pessoa que não estava dentro do seu círculo social é que ele presta mais serviço, é que ele demonstra mais amor e preocupação. E ele começa a sentir isso dele ao ponto de dizer, nossa, ele está se preocupando de verdade. Os meus filhos me enxergam como se eu tivesse uma doença contagiante, como se fosse contagiar eles. Minha esposa simplesmente está preocupada com o que vai acontecer depois de mim. Meus amigos estão preocupados com a baga que eu vou deixar. Mas esse daí, um cuidador, ele que está se preocupando mais. Alguém que não tenha nada a ganhar nem a perder com minha morte, com minha vida. Percebe? Aí começa a entrar esse dilema. Ele começa a refletir sobre a sua vida no final da sua existência. Aí eu te pergunto, você está refletindo sobre a sua vida ou vai deixar para refletir no final da sua existência? Faça esse questionamento. Então, ele começa a ter esse dilema. E ele começa a ter uma conversa consigo mesmo. Nossa, eu queria me curar, eu queria encontrar uma saúde, eu queria encontrar cura, eu queria ter saúde para viver minha vida. Aí uma pergunta surge por cima desse questionamento. Vou viver qual vida? Ele se fala a si mesmo. Porque ele tinha esse dilema emocional, ele tinha essas conversas íntimas. Aí ele mesmo se pergunta, qual vida você quer viver? A vida que você estava levando? E ele que tem um choque. Ele começa a enxergar que realmente não era feliz. E o detalhe, ele começa a sentir falta e começa a sentir certa felicidade quando ele lembra das pequenas coisas. Na infância, quando ele tinha pequenos momentos insignificantes, é aí que ele encontra a felicidade. Não nos jantares caros, não no seu status dentro do seu trabalho, não com esse matrimônio feliz, essa família que tinha construído. Não, nada disso. Ele sentia felicidade quando lembrava dessas pequenas coisas durante a sua adolescência, durante a sua infância, pequenas coisas triviais, mas que no final da sua existência ele refletiu e sentiu um conforto. Aí que entra a questão. Ele percebeu que as preocupações das pessoas não estavam sendo de uma forma genuína, estavam sendo tudo mentira. E isso lhe incomodava. A mentira, a hipocrisia. E olha só, ele lhe incomodava a hipocrisia e a mentira que ele mesmo construiu. Porque afinal de contas, ele foi o responsável disso. Ele viveu a vida sem se questionar, viveu a vida no automático. Então ele começou a se queixar da própria vida que ele construiu. Olha aqui, que paradoxo, né? Ele estava incomodado com as pessoas que ele mesmo validava, que ele mesmo atraiu para si mesmo, por conta de que elas não estavam preocupadas genuinamente por ele. Mas afinal de contas, era a vida que ele levava. Foi o que ele construiu. Só que ele percebe isso no final da sua existência. E isso lhe incomoda, a hipocrisia das pessoas. Ele incomoda a hipocrisia até mesmo dos próprios filhos. Porque afinal de contas, ele nunca se preocupou por construir até mesmo relacionamentos saudáveis com seus filhos. Óbvio, eles crescem e enxergam um pai simplesmente como outra qualquer pessoa. No seu velório, pessoas se preocupavam, iam até o velório simplesmente por cortesia, porque alguns que foram para lá, porque trabalhavam com ele, se preocupavam com a baga que ele poderia deixar. Outro amigo em particular, que era um pouco mais próximo a ele, foi até lá porque ele tinha um jogo de cartas próximo a ele, ao velório dele, e ele aproveitou esse gancho para visitar um amigo. Ou seja, nem foi
para visitar ele por conta de amor, por conta de preocupação, de tristeza, não. Porque ele também tinha outro compromisso na sociedade. A esposa estava mais preocupada com o que ela poderia receber após a morte dele do que o próprio sofrimento dele. Inclusive, tem uma parte onde o livro retrata que quando ele sofria, ele gritava de dor, a mulher dele ia para o mais longe possível da casa para não ouvir o grito dele, porque isso lhe incomodava. Percebe que ele não tinha uma preocupação genuína. Percebe que tudo que construiu foi digamos que, falso. Foi algo que não lhe trouxe nada de bom. Isso que acontece hoje em dia, trazendo essa mensagem para hoje em dia. Muitas pessoas passam o tempo preocupados com construir coisas que lhe foram implementadas. Passam o tempo em construir relacionamentos superficiais, relacionamentos vazios. Passam o tempo tentando focar em uma profissão, porque os pais disseram para ele que ele precisava fazer isso. Passam o tempo pensando que estão fazendo aquilo que eles gostam, mas não se param para questionar se de fato o que estão fazendo ou não lhe traz tranquilidade, lhe traz satisfação ou não. Então, tome consciência disso, reflita, porque a morte, ele teve simplesmente a reflexão no final da sua existência. Ele não teve uma segunda oportunidade para fazer uma vida de novo. Você que está me ouvindo, talvez você tenha uma segunda oportunidade de mudar as respostas das suas próprias perguntas. Mas ele aqui não tinha. É um personagem fictício, mas através desse personagem, através dessa história, a gente pode refletir sobre se a nossa vida está sendo bem vivida ou não. Agora a pergunta é, Christian, mas o que é uma vida bem vivida? É uma pergunta que você deveria se fazer. Como eu falei, você está escolhendo relacionamentos porque estão dizendo que é bom, por um status, por simplesmente pela ideia do que aquilo pode trazer, ou porque realmente você tem uma conexão e ama de verdade. Você escolheu a profissão porque foi implementado para você que aquela profissão era boa ou não. Enfim, eu digo assim, questione tudo o que você faz. Se conheça, examine sua vida para assim você ter respostas mais claras. Eu acho que a forma mais, digamos, mais gratificante de viver a vida vai de acordo com as reflexões que as pessoas têm dentro de si. Se ela tem problemas para resolver ou não. Se ela tem realmente capacidade para enxergar os pontos dela ou não. Porque, afinal de contas, quando a gente se conhece mais, a gente começa a ter respostas de quem é a gente, do que a gente vai aceitar, do que a gente não vai aceitar, do que nós vamos construir ou que não vamos construir. Se vamos seguir os padrões que a sociedade estabelece ou não. No caso do Ivan, ele começou a seguir os padrões que a sociedade estabelecia. Eu te pergunto, os padrões que a sociedade está estabelecendo hoje em dia são os padrões certos para você viver a sua vida? É uma questão que você precisa se perguntar para você encontrar suas próprias respostas. Então, esse foi mais um vídeo que eu falo sobre reflexão. Nesse caso, como eu falei, é um clube do livro, onde eu vou trazer reflexões de algum livro que eu li. Mas eu tenho certeza que se você chegou até o final desse vídeo, você vai realmente refletir sobre tudo isso. Afinal de contas, uma vida que não é examinada não merece ser vivida. Uma vida precisa de significado para ser vivida, porque do contrário você vai viver no automático, sem saber para onde ir, fazendo o que os outros fazem, repetindo informação, sem questionar, sem validar se aquilo está sendo certo ou errado. Beleza? Então se você ficou até o final desse vídeo e você gostou, curte, comenta, compartilha. Eu tenho certeza que se você fazer isso, vai me ajudar com o crescimento desse canal e essa mensagem que eu trouxe através desse livro vai chegar no ouvido de outras pessoas que estão precisando ouvir essa breve reflexão. Beleza? Te vejo até o próximo vídeo.